Caros amigos, amigas, irmãos, irmãs, bom dia a todos. Nesse nosso quinto encontro sobre reflexões sobre a igreja. Nas aulas anteriores, nós meditamos longamente sobre igreja. Nós fizemos uma reflexão sobre o sentido do termo, sobre a palavra de Jesus em Mateus 16 e em Mateus 18. E na aula passada fizemos um tipo de balanço, um tipo de conclusão sobre o que significa então essa convocação de Jesus, a resposta dada pelos que ouvem esse chamado e o que significa na nossa vida presente, seguir Jesus. Nessa aula e na próxima, eu quero propor uma reflexão que está me impactando bastante. Então, a palavra de Deus, ela corta a gente primeiro, depois a gente compartilha. Que é uma reflexão necessária nessa nossa caminhada junto, nesses nossos encontros, a respeito do reino de Deus. Então, o primeiro desafio que eu coloco, a primeira, provocação que eu coloco é a seguinte: Jesus falou pouco a palavra igreja. Eu não estou dizendo que ele não falou sobre a igreja, mas ele falou pouquíssimas vezes, a saber, 3 vezes a palavra igreja nos evangelhos todos, em todos os 4 evangelhos. E por outro lado, falou muitas vezes, mais de 100 vezes, sobre a expressão reino de Deus. Por outro lado, os apóstolos, de Atos para frente, falam muito sobre igreja, centenas de vezes, mais de 100 vezes a palavra igreja, e pouquíssimas vezes a expressão reino de Deus. Então nós temos aqui uma provocação, nós temos aqui uma constatação que a gente deveria parar para refletir, que é isso que nós estamos fazendo. Então, repetindo, Jesus falou pouquíssimas vezes sobre igreja, mas falou muito sobre o reino de Deus. Aliás, a sua primeira pregação foi: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos, que foram aqueles que primeiro ouviram o evangelho e que nos deram um testemunho, preservaram essa distinção, porque eles vão falar muito sobre igreja, Livro de Atos, os evangelhos falam muito sobre igreja e quase nunca sobre o reino de Deus, Então é isso, essa é a primeira provocação. O que nós fazemos com isso? Nós temos que estabelecer aqui uma relação entre igreja e reino de Deus, nós falamos muito sobre igreja e pouco sobre o reino de Deus, Nós vivemos como se a igreja fosse quase que a realidade final, Como se tudo caminhasse para a igreja, No fim dos tempos, na revelação final, nós teremos a igreja. Será que é isso que Jesus quis dizer? Bom, como nós estamos fazendo uma reflexão a partir de Jesus e a partir dos evangelhos, esse nosso curso talvez termine apenas em Atos 2, para chegar a uma conclusão, nós vamos então fazer esse resgate, Por que Jesus falou tanto sobre o reino de Deus? E por que os discípulos resgataram a questão da igreja? Nós falamos muito sobre igreja, mas nós precisamos fazer essa reflexão, Será que igreja é sinônimo de reino de Deus? Será que igreja é a manifestação terrena de algo espiritual? Será que o reino de Deus é apenas algo futuro? Será que o reino de Deus foi uma expectativa política dos judeus, que depois então os discípulos entenderam como sendo equivocada e traduziram isso na igreja, de modo que aquilo que Jesus falou sobre o reino de Deus, na verdade é a igreja, Então são algumas questões que nós precisamos levantar, porque essa conclusão, essa análise que nós estamos fazendo, vai ter um profundo impacto na nossa compreensão de igreja,
Então, a igreja tem uma relação com o reino de Deus. Qual? Né? Nós precisamos definir isso. Né? De início, eu já faço também essa provocação. Quando eu digo provocação, não é provocar para briga, não. É chamar à frente, assim, né? Tipo, é mesmo. Né? Então, isso é uma provocação. Né? Por falar em convocação, tem provocação também. Nós falamos muito pouco sobre reino de Deus. Então, de certa forma, a nossa prática de igreja já pressupõe uma certa teologia sobre o reino de Deus. Porque nós vivemos na prática, né? Claro, se eu perguntar para os irmãos, para todos que nos ouvem, eles vão dizer, não, claro, reino de Deus e tal. Mas a nossa prática, ela pressupõe uma teologia. E uma teologia que, de certa forma, entende que igreja é o reino de Deus, porque nós também vivemos como se a igreja fosse a realidade final e como se ela fosse a igreja consumada, o plano consumado de Deus. A estratégia que eu quero seguir com vocês é a seguinte: nessa primeira aula, eu queria primeiro que primeira aula sobre reino, né? Eu queria primeiro que nós pensássemos sobre a palavra reino, igual nós pensamos sobre a palavra igreja. Nós temos que pensar sobre a palavra reino, né? Porque quando eu falo reino, como você está ouvindo, você imediatamente formula uma certa ideia, né? Você não consegue ouvir uma palavra e ficar com a sua mente zerada, como se fosse uma folha em branco, porque você tem aí uma certa memória a respeito dessa palavra. Então nós precisamos definir essa palavra, né? Porque senão a gente está conversando e a nossa mente está dispersa, vagando pelo reino das fábulas, né? Uma vez, um reino encantado, né? Então é uma palavra oca. Segundo, nós temos que fazer um resgate do Antigo Testamento, porque a primeira palavra de Jesus, se você olhar comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, só para a gente partir de um texto bíblico. Mateus capítulo 4, versículo 17, aliás, antes, deixa eu ver aqui onde que eu anotei, Mateus 3, 2, Lucas dizendo, ou Marcos 1,15, vamos para Marcos 1,15, porque eram muitas referências, acho que eu não anotei todas. Eu quero mostrar a primeira pregação de Jesus, está aqui. Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Se os discípulos entenderam esta expressão, né, Jesus está falando de algo que eles esperavam. Então a gente precisa voltar no Antigo Testamento para entender um pouco de como eles entenderam esse reino, né? Senão a gente também fica vagando e aquilo que a gente não entende a gente esquece, né? Se a gente não entender o que Jesus está falando, a gente esquece. Mateus 3,2 também. Hã? Mateus 3,2 também. 3,2 é João, né? 3,2 é João, confere lá para mim. Não, Mateus 3,2 arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sim, mas é João Batista pregando. Ah, sim. João sim, Batista. Marcos 1,15. Né? Depois eu vou mostrar que Marcos pregava sobre isso, Jesus pregou sobre isso, os discípulos pregaram sobre isso. Então a pregação deles era o reino de Deus, né? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir a palavra. A nossa palavra reino, como nós vivemos numa república, né? Nós ocidentais vivemos todos em república, apesar de que o Brasil já foi um império, né? Império parece um reino, né? Nós tivemos aqui imperadores que eram reis, né? Usavam coroa, roupa esquisita, né? Então a gente está mais ou menos acostumado com a expressão de reino e rei, mas a expressão reino na nossa linguagem comum hoje, ela nos remete ou às fábulas, né? Era uma vez um reino, um rei maravilhoso, um príncipe, uma princesa. Então ela nos remete à fantasia, ou ela nos remete ao passado, né? Aqueles reis europeus, né? Com as suas roupas, sua glória que mandava, etc., né? Os reis absolutistas. Então quando nós pensamos em rei, a nossa mente vai para o passado, né? E o passado,
infelizmente é uma fantasia, né? Por mais que você leia a história, você fantasia, né? Então você vê os filmes e tal, tem toda aquela imagética, né, dos reis, como eles funcionavam, os reis absolutistas e tal. Mais presentemente, quando nós pensamos em rei, nós vamos para a Europa, né? Então, diz que tem lá, né, rei na Noruega, na Suécia, tem como se fosse um museu, né, um museu político, né? A rainha Elizabeth na Inglaterra, o príncipe Charles, que um dia vai ser rei, né? Desde que a gente era criancinha vai ser rei e tal. Então essa é a ideia que nós temos de rei. Nós precisamos voltar para o conceito antigo de rei, o conceito de rei nas Escrituras. E o conceito de reino nas Escrituras é a pessoa do rei. É a pessoa do rei que dá realidade à comunidade das pessoas, né? Então, naquela época não se pensava tanto em um Estado com limites, né, como é a Inglaterra moderna, a Noruega moderna, os Estados modernos, mas um trono, um centro de poder. E o seu poder ia até onde alcançasse o seu domínio. Quantos ele conseguisse subjugar, isso era o seu reino. Por isso os reinos tinham muitos conflitos, né? Conflitos de terra, conflitos de tributo, conflitos de riqueza, de exploração, de comércio, porque todo rei precisava estender seu domínio até onde ele pudesse, para ter então uma certa paz. Tudo que existia pertencia ao rei. Lembra de Faraó no Egito, né? As terras pertenciam ao rei, as pessoas pertenciam ao rei, tudo que você era, tudo que você tinha pertencia ao rei. Então o rei era a realidade. O tempo era contado a partir do rei, né? Pode ver na Bíblia, no ano tal começou a reinar fulano, no ano tal do rei fulano, né? No 20º ano do rei Ciclano, do rei Nabucodonosor, do rei Dario, porque o rei era a própria realidade. Isso está tão imerso na nossa linguagem, que quando eu digo real, outro dia eu usei isso numa prova, eu tive que explicar, eu estou usando a palavra real de rei, não real de realidade. Olha como isso está imerso na nossa linguagem, né? Então quando eu falo a realidade, eu estou usando ainda um conceito antigo de realeza, né? De modo que na nossa própria língua, a palavra rei e realidade, reger, dirigir, né? Estão profundamente ligadas. Regime, regra, né? Então rei é a própria realidade. Quando eu vou para a palavra grega, que provavelmente, né, certamente é a que os primeiros discípulos usaram, a palavra basileia ou basileu também tem o mesmo sentido. Tanto é que em português nós usamos a palavra base ou básica, né? Então quando nós falamos base, nós estamos falando como uma sociedade se organiza, né? Então, embora nós não falemos grego, né, a nossa língua trouxe essa realidade, né, a base de tudo. Então, reinado é a base de tudo. No sentido antigo, então, o rei era aquele que dava realidade à existência, né? E aqui eu próprio fiz uma pergunta que eu coloquei aí, deixa eu ver se eu mantive, porque às vezes eu vou pondo e apagando. Eu acho que eu apaguei, mas eu vou colocar aqui, né? Como foi que Deus foi compreendido como rei? Eu vou fazer uma longa volta para chegar em Jesus, né? Como foi que Deus foi compreendido como rei? Será que os homens começaram a se distinguir, né? Sentiram a necessidade de alguém que os dirigisse? E essa pessoa passou a ser fonte de poder, né? Então imagina lá as primeiras tribos humanas, os primeiros conflitos, né? E eles pensaram, alguém precisa resolver isso, alguém precisa ser maior do que eu e você, né? Para dirigir nossas divisas, senão ou eu mato você ou você me mata.
né? Então nós precisamos concentrar alguém como poder para que essa pessoa garanta a nossa subsistência, porque senão nós nos matamos e não faz sentido, né? Será que foi a partir desse conflito que os homens começaram a instituir chefes, e esses chefes começaram a se tornar grandes chefes, chefes de grupos cada vez maiores, até se tornar um rei, até usar uma roupa diferente, um osso diferente, uma cadeira diferente, um sapato diferente, alguma coisa diferente, e isso foi caminhando, até chegar aos reis divinos, aos faraós, aos Nabucodonosores, né? Aos Césares da vida. Será que foi assim que aconteceu? Ou será que os homens olharam para o universo e pensaram: se eu dirijo a minha família, se o fulano dirige a tribo, quem dirige essa super estrutura, essa super coisa, né, que funciona? Será que há um grande chefe, um grande pajé, um grande líder, né? De alguma forma que é difícil discernir, né? Aqui nós teríamos que trabalhar apenas com hipóteses, né? Mas difícil discernir, os homens chegaram à conclusão que se eu dirijo a minha pequena tribo, deve haver alguém que dirige tudo isso. Então, os reis do passado, os reis da história humana, muito rapidamente tiveram que apoiar seu poder em Deus, ou nos deuses, né? Então, todos os reis do passado, né, não nos compete aqui, digamos, chegar a uma conclusão sobre isso, mas apenas a uma constatação. Todos os reis do passado, de alguma forma, se tornaram divinos, né? Faraó, Nabucodonosor, César e tal, todos eles se tornaram pessoas apoiadas nos deuses. Vamos ver agora como que o povo de Deus quebrou isso. E aí com isso eu entro no Antigo Testamento. Diga, meu irmão. Acho interessante o que você está falando, Luciano, porque os gentios tinham rei. E os judeus não tinham rei. Isso. Quem dirigia os judeus, era Deus. Isso. Sabe? Agora nós queremos ter um rei que nem os gentios. Isso. Aí houve aquele conflito, então agora eu vou dar a gente vai dar. Então essa relação desse... Quando os gentios tinham um rei, sim. Então eles tinham alguém, como se fosse, tem que ter um rei, senão assim, um vai matar o outro ali, certo? Sim. Então nós tínhamos um rei, e esse rei que vai nos... E eu estou vendo esse rei, né? Uhum. Só que o judeu ele não estava vendo, né? Quem via esse rei, sabe, eram os profetas. Não, nós estamos vendo Deus, mas a gente quer uma pessoa, né, perto, junto aqui, para que possa nos com isso, né? A gente entra no Antigo Testamento, né? Isso que eu falei até agora é o conceitão geral, né? As nossas ideias sobre rei e tal. Entramos no Antigo Testamento. E aí eu vou começar, né? Você já tocou no ponto onde a monarquia, né? O rei pessoal entra na história, né? Mas eu gostaria de levá-los lá na criação, porque isso é uma teologia do Antigo Testamento. Lá na criação, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher os criou, né? Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E lhes disse: dominem, governem sobre todas as coisas. Quer dizer, eu lhes dei aí um mundo a ser trabalhado, cuidado, administrado, dirigido e tal. Ele disse isso para homem e mulher indistintamente, e deu a eles um mandato que compete a todo ser humano, de modo que no primeiro versículo, aonde Deus apresenta o ser humano, ou seja, no ato de fundação da história do ser humano na Terra, Deus chama o humano a quem ele atribuiu de si, né? E ele fala: vem cá vocês dois, e tudo que vocês representam, e todos que virão de vocês, governem, realizem. Com isso, ele dá uma foiçada, né, em
toda pretensão humana de governar sobre o outro. Por quê? Se ele dá esse mandato ao homem e à mulher e à sua descendência, porque ele fala, multipliquem-se e dominem e governem, então Deus tinha em mente seres humanos chamados à sua imagem, a realizar sua imagem, e de uma forma plena, ele chama os seres humanos a isso. Eu sempre lia esse texto pensando que Deus pegou sua imagem e carimbou na testa do homem e da mulher, né? Depois eu aprendi com as leituras e tal, e as interrogações que a gente já está fazendo, que esse mandato de Deus é um chamado a ser, que nós somos chamados a realizar a imagem de Deus. E assim como Deus cria e governa, Ele chama os seres humanos a criarem. Ele não nos deu uma terra pronta, Ele não nos deu os animais catalogados, as plantas catalogadas, Ele não nos deu uma coisa pronta. Ele nos deu tudo o que criou, nos deu um mandato e um chamado a realizar. E esse mandato é ser imagem e semelhança de Deus. Ele plantou um jardim, e a gente pode pensar nesse jardim como sendo uma amostra grátis, né? Ele falou, olha, eu fiz aqui umas coisinhas bonitinhas, né? Podem mudar isso aí, podem fazer, podem construir, mas assim como eu fiz, façam. E assim como eu estou sendo para vocês, sejam para os outros. Então me parece que a expectativa de Deus era que os seres humanos usassem todo o seu mandato para serem imagem de Deus e para ajudarem os outros a ser imagem de Deus. Bom, a história dos gentios é essa que vocês conhecem. Deus chama um povo, aqui vou entrar agora na história que o nosso irmão Fernandes está nos visitando hoje. Muito obrigado pela sua presença. Ele colocou, veja, Deus chama um povo. Ele chama Abraão para andar com ele, Abraão, Isaac, Jacó, esse povo vai para a escravidão. Escravidão. É o faraó divino, né, dizendo, quem é esse Senhor para que eu o obedeça? Né? Eu sou o Senhor. Eu não obedeço ninguém, né? Então, faraó representa ali o anti-Deus, o anti-reino de Deus. Né? Ele chama esses escravos e fala, eu os libertei. Leva esse povo para o deserto, né? Parece para que eles desaprendam a escravidão. E lá no Sinai, um texto muito pequenininho, que quase ninguém observa, ele fala assim, vocês serão para mim um reino sacerdotal. Vocês serão para mim reis e sacerdotes, né? Então Deus ali, ele pega uma amostra de humanos bem estragadinhos e fala, vou começar de novo, né? Eu sou o Senhor seu Deus, eu os libertei, eu os peguei no colo, eu vou lhes ensinar, eu desci até eles. Parece Deus indo no Éden, né? Agora o Éden é um deserto, né? Um deserto horroroso, seco, estéril, e Deus volta ali e fala, eu quero que vocês sejam para mim um reino, né? E através de vocês eu vou então ensinar de novo para os seres humanos, para as pessoas, né? Porque não é apenas rei, é rei e sacerdote, né? Sacerdote não pode ser sacerdote para quem? Sacerdote para mim mesmo? Não, sacerdote é o mediador, sacerdote para os outros. Então parece que ali Deus tenta começar, engraçado falar que Deus tenta, né? Deus tenta começar, Deus experimenta começar um novo povo. Mas esse povo diz não, nós não queremos isso. Bote Moisés aí no meio, bote Arão aí no meio, né? Você ouve a Deus, você ouve e você fala com a gente. Não, a gente não quer isso. Deus estabelece leis, olha que coisa linda isso, né? Deus poderia ter dito, eu sou Deus, eu faço o que eu quero,
né? E quando eu quiser vocês vão, quando eu quiser vocês não vão, vocês sobem, descem, como eu bem entender, né? Ele estabelece uma constituição e ele jura esta constituição. Ele fala: olha, eu estou fazendo aqui um contrato com vocês, uma aliança, e minha parte é essa. Eu serei o Senhor seu Deus, eu os tomarei, eu cuidarei, eu protegerei, eu defenderei, eu guiarei, né? E vocês cumpram a sua parte. Como vocês não vão cumprir, então eu estabeleço aqui um sacerdote. Então todas as vezes que vocês quebrarem o acordo, tem um remédio, né? E esse remédio é o tabernáculo. E ali eu os redimirei, eu os consertarei, eu recomeçarei continuamente, até que vocês aprendam. Mas aí o povo não quis, né? E para pular logo, né, para ir direto ao ponto, o povo não quis. O povo se cansou de Deus, né? E pediu para Samuel um rei. Pela primeira vez, a monarquia dos homens, a monarquia dos gentios, como os povos ao nosso redor têm, se tornou uma tentação insuperável, né? Nós não conseguimos mais andar com esse Deus. Se a gente obedece, Ele protege. Se a gente escorrega, a gente não consegue se manter. Nós não conseguimos andar com a lei. Nós queremos um rei. Samuel fica muito triste porque ele entende isso. Ele vai falar com Deus. Vocês conhecem a história, 1 Samuel 8, 9, 10, por ali. E Deus fala com ele: não é a você que eles estão recusando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. E então vem o rei Saul. O rei Saul é um grande fracasso, porque ele tenta ser um rei como gentil. Ele oferece sacrifício, coisa que era proibida para o rei de Israel. O rei de Israel deveria observar a lei. O rei de Israel nunca seria um rei divino. Ele seria um rei pastor, um rei servo, um rei que seguiria a lei e pastorearia o povo de Deus. Por isso Deus elege um rei pastor. E aí a palavra pastor, né, tão familiar para nós, também entra na teologia, né? Assim como Deus pastoreia o povo, Deus agora elege um pastorzinho lá no deserto e fala: meu filho, vem cá, vou te ensinar, né? E então entra a história do rei e tal. A partir de Davi é que Deus é chamado de rei. Se você observar os Salmos, pesquisa isso depois. Deus não é rei do povo. Deus é o Senhor, Deus é o pastor do povo, Deus é o pai do povo. Mas a partir da monarquia de Davi, o título de rei é levado para Deus. Então Deus é o rei, Ele é o majestoso. Leiam os salmos da majestade, né? Salmo 90, 93, 94, 95, 96 e tal. Ele é o rei, o Senhor reina. O Senhor reina sobre os povos e tal. Então, essa teologia do reino entra na cultura do povo de Israel. Eles reconhecem que mesmo tendo ali o Davi diz que Deus é que reina. Por isso Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Os filhos de Davi fracassam, todos eles, menos alguns, né? Que a Bíblia fala assim: eram retos, porém mais ou menos, né? Pode ver, né? Fez o que era reto, não porém como Davi, né? Um ou dois escapam, né? Mas o reino já está condenado ao fracasso. Então o reino de Davi, o reino ao qual o rei a quem Deus jurou dar sucessor. Deus falou: o seu descendente darei o reino, seu descendente darei o reino. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e nunca o seu reino acabará. Esse reino despertou nos judeus uma expectativa. Eles olhavam para aquele filho de Davi e pensavam: enquanto ele estiver ali, nós estamos seguros, né? Enquanto o templo lá estiver sumindo a fumacinha do templo, nós estamos seguros. Mas se você ler os profetas, você percebe que isso está decaindo. Deus já não aceita mais o sacrifício, Deus não aceita mais o rei, né? Os profetas vão se tornando uma voz que grita dizendo: vocês pecaram, vocês não pastoreiam, vocês não cuidam.
Eu tenho nojo do sacrifício de vocês. Eu vou me divorciar de vocês. Eu vou abandoná-los, porque vocês não entenderam nada. Nessa curva para baixo, a partir de Davi, né, exatamente aí, nessa curva para baixo de toda a monarquia, começa a surgir, bem assim, na medida em que Davi vai caindo, sua casa vai caindo, começa a surgir uma outra figura, o filho de Davi. O filho de Davi. O ungido, como Davi foi. Davi foi ungido. E o salmista diria, o ungido que virá, o filho de Davi, né? Então a expectativa dos judeus começa a se deslocar da monarquia para um que vem, Quando o reino de Davi cai, é tomado por Nabucodonosor e nunca mais se coloca, aí a ânsia por um rei, a ânsia por esse filho de Davi vai atingindo a temperatura máxima. Não, hoje é domingo, né? Vai atingindo a temperatura máxima, né? Então, irmãos, é com essa expectativa que a gente chega na porta do Evangelho, né? Os judeus voltam do exílio, mas o pé dos poderosos, o pé dos reis divinos está no pescoço deles, né? Ciro, Alexandre o Grande, Ptolomeu, Antíoco, o Herodes, né? Tem um pequeno ensaio ali de reis, né? Os reis asmoneus e tal, mas é também um fracasso, são corruptos, né? Eles corrompem a monarquia, corrompem o sacerdócio, e quando vai chegando perto do Evangelho, nos anos imediatamente anteriores ao nascimento de Cristo, Roma já chegou lá, né? E bem nesse período, cerca de 20 e poucos anos antes, César inaugura o super reino que nós conhecemos como império, né? Eles não falavam império, nós falamos império. O super reino. Pela primeira vez, um homem, né, reunia sob seu comando todos os reinos da terra, unidos e pacificados, ou por bem ou por mal, né? No caso dos judeus, por mal, né? Ou por bem ou por mal, porque nós precisamos de comércio, precisamos de estrutura, precisamos de uma só língua, precisamos fazer a nossa super Babel, né? Nossa super Babel, esse sistema humano que precisa de um rei divino, né? E então alcançamos o clímax, né? Quando o povo judeu entra no Novo Testamento, né? No ano 700 e bolinha, depois da sua fundação, né? Que nós chamamos de ano 1, né? Porque nós somos cristãos, mas para eles era um império que estava chegando a maior existência de um governo humano, né? Nabucodonosor durou, 50 anos. Os gregos, os persas, 200 anos. Os gregos, 100 e poucos anos, né? 300 anos, né? Agora, um super reino que parece esse será eterno, né? Agora está super estabelecido, né? O César foi chamado Filho de Deus. Seu nascimento foi considerado o Evangelion. A palavra Evangelho não é nossa, ela não nos pertence. A palavra Evangelho era de César. O nascimento dele, a criação do império, um homem sábio, justo, filósofo, um homem culto. O seu nascimento era saudado como Evangelion, o reino dos deuses. Ele tinha um mandato de Júpiter. Ele tinha sido ungido por Júpiter. Seu pai era divino também, estava lá junto a Júpiter. A palavra Júpiter, a gente não percebe, mas é Deus Pater. Deus Pater, Deus Pai, o super Deus, o Deus chefe dos deuses, escolheu esse homem para ser o condutor do mundo. Por isso ele era adorado. Então, irmãos, se a gente voltar lá no começo, criou, pois, Deus o homem
à sua imagem e semelhança, e lhes disse: dominem, rejam esse mundo, criem e venham para mim, imitem a mim. Né? Nós chegamos aqui agora na Super Babilônia, a Super Babel, a torre, né? A torre de Babel aqui agora está tocando os céus. E é assim que nós terminamos o Antigo Testamento. Perguntas, comentários, reflexões? Porque veja, o meu ponto aqui é o seguinte, eu não estou apenas contando a história, o meu ponto aqui é o seguinte: quando Jesus abre a boca e diz: é chegado o reino de Deus, as pessoas pensam: ué, o que ele está falando? Os judeus devem ter pensado: opa, será que esse cara é o ungido? Essa pergunta atravessa o Evangelho. É ele o ungido? Cristo, filho de Davi, socorre-nos! Né? E ele está ali, ele está cheio de interrogações. Né? Esse homem parece, mas cura no sábado. Não deve ser. É, não é? É, não é? Leia o Evangelho procurando isso. Você vai ver que existe uma tonelada de interrogações sobre ele. Para os romanos e os gregos, ele deve ter pensado: Filho de Deus nós já temos, Deus Pai nós já temos, Evangelion nós já temos. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Nós já temos Evangelho, Filho de Deus, Deus Pai, temos paz. Temos paz, paz. Temos paz. É pelo poder das armas, mas nós temos paz. Aí Jesusinho, com a sua roupinha comum, caipira de Galileia, abre a boca gritando: é chegado o reino de Deus. Perguntas, comentários, senão eu vou pregar aqui. Vai lá, vai, Jesus. É interessante que a gente vê que saindo ali de Davi, veio o exílio e o reino é atribuído a Nabucodonosor. É como se Deus tivesse assim: eu tirei temporariamente, coloquei na mão do Nabucodonosor e essa turma vai conduzir até ser estabelecido o reino. Né? Agora é interessante você tocar nisso. Aí tem um outro ponto, não sei se eu coloquei aqui, mas tem um outro ponto para vocês analisarem, que é o seguinte: em Daniel, o reino de Deus aparece diversas vezes, né? Porque aquele sonho da estátua, a cabeça de ouro, etc, 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 é a Babel, né? É o sistema do mundo. No final, ele cai, né? Depois tem no capítulo 4 a questão da árvore, que também cai. Depois tem o sonho dos monstros, das bestas, né? O primeiro é um leopardo, o segundo é um urso, o terceiro é um leão, e todos eles devoram e pisam. Eu adoro esse capítulo, porque ele chama os governos humanos de bestas, né? Não tem nenhuma veneração. Quem ia baixar a cabeça para você o quê, rapaz? Se Deus quiser nos proteger, Ele que nos proteja. Nós não nos dobramos perante o Estado. Não nos dobramos perante você. Você está aí. E no final, esse texto vocês têm que ler hoje, né? Daniel 7. No final das bestas, aparece um monstro terrível, que não sabe nem dar o nome. É o clímax da monstruosidade humana. É a besta mais terrível que o ser humano já criou, né? E aí ele vê no céu um como filho do homem, que se aproxima. É a primeira vez que o título filho do homem aparece. Que se aproxima do ancião de dias. É o único lugar em que Deus recebe esse título na Bíblia. E chega perante ele e recebe o reino e o dá aos mansos da terra. Essa é a mais violenta crítica das Escrituras aos poderes humanos. Porque se você ler os animais, eles vão crescendo em terror. Eles vão crescendo em terror, né? Eles são paz para os grandes, para os poderosos, para os ricos, para os nobres. Para o Zé Povinho lá que anda atrás de Jesus, não tem nem pão para comer, né? Se Jesus multiplica pão, eles querem fazer dele um rei. Opa,
Um rei que dá pão nós queremos. Isso é miséria, muita miséria. Né? Jesus aparece, aliás, Jesus não. O Filho do Homem aparece no céu. Um de nós está no céu, recebe o reino e o dá aos mansos da terra, e eles o possuirão para sempre. É a coisa mais linda, que os mansos é que triunfarão, e os poderosos serão derrotados, né? Os violentos serão derrotados. Eu não sei, tem hora que eu acho que a Bíblia, o reino, tudo isso é cheio de casca de banana, né? Porque Deus brinca com esse lance de literal e figurado. Por exemplo, eles nessa luta toda, esperando um rei de verdade que iria tomar esse reino. E daí Jesus vem, não é nada daquilo que eles entenderam. Cara, eu ia ficar doido também. Eu ia falar assim, pô, não estou entendendo isso. Como funciona? Entende? Por isso talvez Jesus falou para Pedro naquele texto que nós estudamos, né? Nunca você teria chegado a isso, né? Então é muita casca de banana, é muita... Que nem você vê, a unção não precisam de médico. Aí você fica assim, tá, então... então nós precisamos de Jesus, mas não tem ninguém são. E ele disse, os sãos... Entende? Então assim, uma casca de banana enorme, porque não tem são, ele veio para todos estão doentes, né? Então ele é cheio assim de coisas. Então esperavam um rei de verdade, né? Então foi muito confuso, até para Judas e tudo isso, né? Vamos entrar no Evangelho ainda. Professor Eliseu, sim. Isso tudo tudo isso porque o reino de Jesus é divino. Tudo. Vamos chegar lá ainda no Novo Testamento. É por isso que essa complexidade toda de início da humanidade, esperar esse rei para salvar os humanos. Essa é uma das perguntas, a questão se o reino é espiritual, né? Porque aí nós vamos ter que discutir essa questão, porque aí está uma casquinha de banana, como a Irene falou, né? Então veja, o reino vem andando, né? Vem andando, seus fracassos e tal, vem andando e atinge o clímax, né? No início do Evangelho. Então eu parei aqui em Jesus, não entrei em Jesus ainda, né? Nós precisamos a partir de agora ver como Jesus anuncia o reino, né? E como nós nos encaixamos nele. Porque nós vamos ter que atualizar tudo isso, né? Nós vamos ter que trazer esse reino ao chão. Ele é os céus, né? Eu concordo, é divino porque vem do céu, né? Reino de Deus. Esse D pode ser origem, né? Sim. E ele desce aos homens, né? E ele tem que germinar aqui, né? Você pensando assim, você tem muita complexidade. Sim. Mas se você transcende para o próprio Deus, você já vê tudo diferente. Sim. Está entendendo? Sim. Na próxima aula a gente vai discutir essa relação, né? Eu preciso primeiro botar esses antecedentes criminais do reino, sim, né? E outra coisa, você explicar dentro do contexto mesmo, sim. Com Jesus, sim. qual o significado realmente sim. da palavra reino. Isso, exatamente. Veja, quando ele fala reino, eu estou fazendo aqui o mesmo exercício que nós fizemos com a palavra igreja, né? Quando ele fala reino, ele não falou uma palavra, digamos, irracional. Ele falou uma palavra que estava na memória. Então, o que eu estou fazendo aqui é resgatar a memória para a gente se colocar na sandália de Pedro ali, né? O reino, achamos o Cristo, achamos o ungido, vem comigo, é esse homem, tal, não sei o quê. Essa povarada que vai entrando atrás de Jesus, se a gente pudesse fazer um desenho, a gente podia colocar um ponto de interrogação em cima, né? Que homem é esse? Por que ele faz isso? Faz aquilo? Isso aqui parece, isso aqui não parece, né? Alguma pergunta aqui? Anne, Eduardo? Então vamos ali. Eu achei interessante, né, que a palavra de Deus fala que na plenitude dos tempos. Boa. É algo que a gente não é, vem, quem que determinou lá? Deus determinou pelos tempos. Agora, como é que chegou lá, né? É igual a gente se colocando lá, como você falou, né? Igual eu me coloco na sandália de Pedro. Então agora eu estou lá, sim. certo? Mas antes de Pedro, parece que teve duas pessoas,
uma viúva, eu não sei mais quem, que estavam. Agora não posso já Sim. morrer porque eu vi o. Esperando. Os Eu magos, começo a ver essa expectativa de alguém que estava andando com o Senhor, sabe? Agora eu vi. Eu vi aquele Isso. que, sabe? É algo assim bastante. Ver e entender, né? Você falou aí da profetisa, de Simeão, podemos ver os magos, olha que coisa incrível, aqueles, né? Que ironia do Evangelho, né? Que aqueles estrangeiros, aqueles feiticeiros do Oriente, né? Viram o que os judeus não viram. Viram o que os judeus não viram e se colocaram no caminho. E foram lá. Onde está o rei dos judeus? Porque viemos adorá-lo. Rei, né? Então esse discernimento aí. Ana, Gilson, Johnny. E os pastores também, né? Homens simples. Sim. Na calada da noite. Pastores, olha que lindo isso. Né? Os estrangeiros, né? Reis e pastores. Né? Então Deus, ele se manifesta a quem ele quer, de maneira que ele quer. Sim. Alguns que viram e entenderam, né? Outros que viram e não entenderam nada, ou entenderam errado, levaram tempo, né? Para compreender. Bom, vamos então entrar aqui um pouco no Evangelho. Bom, Jesus é anunciado como rei. Eu preciso só colocar aqui a questão da... Eu vou começar a partir da tentação de Jesus. Porque na tentação de Jesus, descrita em Mateus 4, Lucas 4, o diabo, segundo o relato, pega Jesus, leva-o a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E em Lucas fala todo este poder e a glória deles. Então Jesus teve aqui uma visão panorâmica de todos os reinos do mundo. Ou seja, ele teve uma visão panorâmica do Império Romano. Né? Porque o Império Romano, o que nós chamamos de Império Romano, eram os reinos do mundo e a glória deles. Era aquilo que regia o mundo nos dias de Jesus. E o diabo aqui, olha bem esse relato, é meu. Esse sistema, esses reinos do mundo, essa glória deles é minha e eu a dou a quem eu quero. O Evangelho aqui, independente de como a gente interpretar esse texto, como se deu essa tentação, etc. O Evangelho aqui está dando outra foiçada no sistema dos homens, dizendo tudo isso que vocês chamam Evangelion, tudo isso que vocês chamam Filho de Deus, tudo isso que vocês chamam reino dos céus, reino de Júpiter, é do diabo, é sustentado por ele. Toda essa glória que vocês cantam, louvam, é do diabo. César é um sistema do diabo, não é de Deus, é diabólico. Destrói o ser humano, oprime, mata e destrói. O ser humano nunca será realizado, nunca alcançará aquilo para o que ele foi chamado no Império de César. Isso é uma máscara. Vocês se gloriam dessa riqueza toda, né? Mas as periferias do reino estão com a bota no pescoço. A paz de César é uma paz da espada, é uma paz da guerra. Essa paz e esses reinos foram construídos pela violência. E então Jesus diz, arreda Satanás, porque está escrito, somente a Deus prestarei culto. Ou seja, meu sistema é outro. Né? Ele rejeita isso, o diabo desaparece dele e ele vem para a Galileia e começa a pregar. Aqui que eu queria chegar. E a primeira palavra que ele fala, segundo os evangelhos, chegou o tempo, que é aquilo que você falou, né? Ele é que diz que tempo é esse, né? É calendário de Deus. Chegou o tempo, é chegado o reino de Deus.
arrependam-se e creiam no meu Evangelho. Então essa é uma mensagem que, como disse o C.S. Lewis, né, naquele teste, né, ou é coisa de uma pessoa extremamente má, ou é louco, ou é Deus. Não tem saída. Né? Porque ele não está anunciando isso lá nos Cafundó. Ele está anunciando isso dentro do reino do Filho de Deus, do homem ungido pelos deuses, para dar paz ao mundo. Então é chegado o tempo, arrependam-se, mudem sua mente para entrarem no reino, né? Creiam no Evangelho. É chegado o tempo, começou. Eu acho interessante, né, que Jesus, aliás, o diabo ali não falou, ele falou uma verdade. Certo. Eu estava pensando, nossa, aí, Jesus não contestou. Nossa, o diabo não mentiu. Sim. Nossa, ele falou uma verdade. Ele falou uma verdade. E Jesus não vem cá, essa regra porque você é mentiroso. Não. Sim, sim. Sabe, isso aqui, agora está chegando o meu reino. Então tem dois reinos. Sim. Ele não desprezou, Jesus não desprezou. Sim. E não anulou o reino do outro. Não existe Sim. um reino. Sim. Agora está chegando o reino de Deus. Exatamente. Agora, qual reino? A gente segue, né? Em que reino você está? Em que reino Exato. nós estamos? Né? Exato. Interessante assim. Ele vai dizer príncipe neste mundo, né? Vem aí o príncipes. O principal, a palavra príncipe, que nós também entendemos como, né, o homem louro e tal, que tem a espada, que salva a princesa e tal. A palavra príncipe nasceu de princeps, que é o primeiro do sistema. Jesus não fala que é César, né? Ele fala o príncipes, quer dizer, o cabeça desse sistema está aí, e é o período dele. E outra coisa, não vai cair agora. Não vai cair agora. Mas o reino de Deus começa a ser semeado, né? Uma pequenina semente. A gente deveria estudar as parábolas do reino. Talvez a gente faça isso, né? Pequenina semente, né? Onde está o reino? Com que aparência vem? Eles estão olhando assim, né? Onde vai estourar? Onde vai irromper o reino de Deus? Não. Ele vem assim como uma pequenina semente ali e tal, vem uma porçãozinha de fermento que vai levedando, vai subindo, vai mudando, vai revolucionando o modo de pensar, e o príncipe virá, né? Ele vai dizer, com imagens de Daniel, né? Vereis nos céus o Filho do Homem. Como esse Filho do Homem foi parar lá, né? Isso que eu ia falar aquela hora de Daniel, né? Que você falou de Daniel. Viu um homem nos céus. Um homem nos céus? O lugar de homem não é nos céus. O lugar de homem é na terra, onde os homens vivem. Como esse Filho do Homem foi parar lá? O Evangelho conta. O Evangelho conta como veio de lá, tornou-se um de nós e subiu lá por nós e estabelecerá o reino dos céus, o reino que prevalecerá, né? Não por força, não por violência, né? Esse reino manso que chega. Mas eu quero marcar aqui, antes de ceder a palavra de novo, esta pregação, que está em João Batista. Olha só, o Joãozinho, que não é rei, não é nada, né? É um cara extremamente esquisito, modos rudes, grotescos, que não tem nada a ver com a nobreza dos palácios, né? É um homem rude, tosco, daqueles que certamente a gente falaria, não, sai daqui, tá até cheirando mal, né? Cara do deserto, vestido de pelo, come coisas estranhas, né? Vai saber o hálito que estava esse homem, né? Comendo, né? Sei lá. Mas a primeira pregação dele, que foi aquela que a Irene leu aquela hora, é: arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Jesus depois vai dizer, eu anotei aqui em Lucas 16, desde João é anunciado o reino dos céus. Desde João. Jesus vem ser batizado por João, João dá testemunho sobre ele, Deus dá testemunho sobre ele. Deus fala: esse é meu filho amado. Olha o filho aí, olha o filho.
esse é o meu filho amado, em quem, né, tenho todo o meu prazer. Jesus vai para o deserto, recebe a oferta do reino, porque se tem um rei, disse, esse é o... Mas o Filho de Deus não é o outro? Né? Como que aqui no Jordão, esse homem tosco, né? Ele fala, esse aqui é o Filho de Deus. Então perceba de onde vem o reino. Jesus vai para o deserto, recebe a oferta do reino, diz não para esse sistema. Agora aqui já estou chamando de sistema, para ficar bem claro, né? Diz não para esse sistema, é aprovado por Deus, vieram os anjos e o serviram, quer dizer, ele é aprovado por Deus, né? E ele chega lá nos arredores, lá nos grotões, lá na periferia, né? Na região nordeste, né? Nas favelas da Galileia, porque é isso que o profeta tinha dito. Vocês, gentios da Galileia, vocês de Zebulon e Naftali, terras desprezíveis dos povos do mundo, em vocês virá a luz. Então o reino de Deus vai brotar, vai ser anunciado pela primeira vez lá naqueles a quem pertence o reino, né? Lá onde César não se importa. Lá onde César não se importa. Ele dá aquelas terras para um, dá para outros, ele não se importa. Lá Jesus fala, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e acreditem no meu evangelho. A palavra arrependam-se é muito ruim, porque a palavra arrependam é latina e ela está ligada à penitência. Então ela é uma palavra que não carrega, ela não consegue transportar o sentido da palavra, vocês sabem disso. A palavra arrepender é metanoia, e a palavra metanoia é mudar a mente. Mudar a mente, virar a chave para entrar no reino. O reino tem porta? Jesus falou para Pedro, dar-te-ei as chaves, né? Aqueles que são pequenos, entram. Aquele que se torna como uma criança, entra. Aquele que não pratica a justiça, não entra. Então, pesquisem no Evangelho as palavras entra e não entra. Eu sou a porta, né? Entra, não entra. Entra, não entra. O reino, esse reino que a irmã chamou de divino, ele tem uma porta. E ele tem critérios de entrada. E Jesus dá aqui a chave. Arrependam-se. Mudem o modo de pensar. Mudem suas relações, suas palavras, seu caminhar. Lembra do caminho da aula passada, né? Mudem, né? Quem muda o modo de pensar, quem adota a imitação de Jesus, entrou no reino. Já entrou no reino. E o reino já entrou nele. Então, aquela pergunta, né? Aquela pergunta que eu fiz no início. O reino é passado? O reino já está aqui? O reino virá? As três coisas. O reino é passado, porque o rei já veio na nossa história, plenitude dos tempos. Tem data, local, tem lugar. Os turistas podem ir lá e visitar a vila onde ele nasceu, a vila onde ele viveu. É no tempo, é passado. Depois ele fala que ele estaria conosco. Então o reino está presente. Paulo fala que nós fomos transportados, o Fernandes acho que falou isso, né? Os dois reinos, né? Paulo fala, acho que em Colossenses 1,13, ele fala, nos retirou do reino das trevas, nos transportou, verbo passado, nos transportou para o reino do Filho, aonde nós estamos agora. E esse reino já está consumado? Não está. Nós aguardamos o reino. Então o reino é passado, o reino é presente e o reino é futuro. Nós aguardamos a sua consumação. A gente começa a vislumbrar o lugarzinho da igreja no reino, né? Já dá para deduzir algumas respostas, né?
Já dá para, com base nisso, deduzir algumas respostas. Qual é o lugar da igreja no reino? O grande projeto de Deus, que foi anunciado lá na criação, é o reino de Deus. Ele fez isso com o povo de Israel, ele fez isso através da monarquia, ele fez isso através dos sacerdócios de Arão, ele fez isso através dos profetas, ele fez isso através de Cristo, a plenitude dos tempos, o tempo completo, né? Aonde a chave já virou. O reino de Deus já startou, como se fala, né? O start já foi dado, né? E está dentro desse calendário o fermento. Né? Então a igreja, meus irmãos, é uma antecipação do reino. Ela não é o reino. Não é sucessora do reino. Não é substituta do reino. A igreja é a anunciadora do reino. Ela é a embaixada do reino, para usar uma palavra do apóstolo Paulo. Somos embaixadores. Somos a comissão antecipada. Somos a experiência. Somos o fermento. Somos onde o mundo pode ver, também usando agora palavras de Paulo, onde ele fala que na igreja Jesus, Deus manifesta a multiforme sabedoria, a multiforme graça. Somos aonde o mundo pode ver as novas relações que regem, que são regidas de acordo com um outro governo que se opõe ao sistema de Satã, a mentira de Satã, que coloca homens e mulheres no pescoço de outros homens e mulheres. A mentira de Satã foi essa desde o Éden: sereis como Deus. Sereis como Deus. Todos os nossos sistemas divinizam alguém e matam alguém. Não tem escapatória. Todos nós estamos imersos nesse sistema que corrompe, mata. Leia o relatório das bestas, né? Corrompe, mata, devora, destrói, né? Você, por exemplo, está lidando lá com o resíduo humano, né? Eu pensei muito nisso com o teu trabalho, né? Com as presidiárias e tal, né? É isso, né? É esses arredores, né? Os que estão nas trevas, né? Os arredores, esse refúgio do sistema, né? Que o sistema vai cuspindo para fora, né? Vai jogando para fora, vai tirando, né? A esses é anunciado o reino de Deus. Quando Jesus envia os discípulos, olha aí a igreja, se você concorda comigo, né? Que os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, são o protótipo da igreja. Nas duas vezes em que Jesus os envia, os 12 e os 70, vão e anunciem o reino. Nunca mandou anunciar a igreja. A igreja não é fim em si mesma. A igreja não é objeto de mensagem. A mensagem é: virá um novo governo. Deus realizará as utopias humanas. Porque não existe utopia maior do que a do reino de Deus. As utopias humanas foram tentativas, né? Tentativas de destruir injustiças, tentativa de distribuir, tentativas de minimizar, tentativas de criar um sistema que mate menos, que devore menos, que corrompa menos, mas todos eles fracassaram. Não há utopia maior do que o reino de Deus. E Jesus fala então, eu coloquei aqui, tanto em Mateus 10, o envio dos 12, como em Lucas 2, no envio dos 70, Lucas 60, 9,60, 9,2, está aqui em algum lugar, acho que é Lucas 9, que ele envia os 70, ele fala: vão e anunciem o reino. Agora, uma pergunta, mais uma provocação, né? Como é que a gente vai anunciar o que não sabe? Como é que a gente vai anunciar o que não conhece? Como é que a gente vai reproduzir o que não imita? Então, irmãos,
já dá para fazer algumas conclusões. O caminho de Jesus é o caminho do reino, o caminho da imitação, né? O caminho do novo. As pessoas falam em novo, né? Novo partido, nova política, novo isso, não tem nada novo, né? Do velho não pode sair nada novo. Cristo pode fazer o novo, né? Cristo nos traz o novo, nova vida, nova criatura. E aí, né, essa questão do reino divino, que se, como fermento, né, que toca e contagia o reino dos homens e das mulheres. Se não é abstrato. E é isso que a igreja tem feito ao longo da história, né? Ela vive aqui de modo humano, de modo babilônico, de modo babélico, né? E prega um reino abstrato do futuro, onde todo mundo vai viver feliz para sempre, né? A missão da igreja, já dando assim talvez uma primeira resposta, né? A missão da igreja está atrelada ao reino. A igreja existe para o reino. Lembra da minha primeira definição? Reino é o rei. Reino é o rei. Aonde o rei governa, está o reino. A igreja existe para o reino. Se ela não faz isso, ela é adúltera, como foi o povo de Israel, como foram as monarquias, como foram os sacerdotes. Ela é babilônica e não jerusalêmica. Inventei agora, né? Esse sistema, Roma versus Jerusalém, né? Atenas versus Jerusalém, né? Por isso o céu é chamado Nova Jerusalém, né? A cidade do grande rei. Não é essa Jerusalém que está lá matando, oprimindo e pisando. A Jerusalém nova, né? A Jerusalém de Deus, né? Perguntas, comentários? A mãe falar. O interessante disso tudo é que quando os apóstolos vão, os 70 e aquele outro grupo, pois o poder de Deus sobre eles e a autoridade espiritual. Eles não foram assim, totalmente despreparados. Eu vos envio para o meio de lobos. Está entendendo? Vocês são cordeiros. Mas o interessante é que quando eles chegaram, tudo eufórico, tudo, aí o Senhor falou. O poder espiritual que Deus deu a cada um. E este poder, que muitas vezes hoje nós precisamos ter a fé, faz também a grande diferença. Porque não é nosso. Sim. Porque se a gente fica vaidoso, cai em bico. Mas o poder de Deus é dos céus, aí se manifesta ali pelo poder de Deus, na autoridade do Senhor. Irmãos, isso é fundamental a gente entender. O Cristo que anuncia o reino. Quando eu lembrei agora da irmã falando, olha só, porque esse texto aí é para nós, é para os discípulos, é para nós. Eu já te dou a palavra. Olha só, quando João Batista vê Jesus, que ele anunciou, né? Ele falou, esse é ungido, esse e tal. Quando ele vê Jesus fazendo aquelas coisas, João Batista, segundo o relato dos evangelhos, duvida, né? Ele fala, ele manda uma comissão lá, né? Uma comissão de batistas, né? João Batista, né? João Batista, uma comissão de batistas, né? Como é que eles falam? GT, né? Um grupo de trabalho, né? Manda lá dizer, tá, sujeito, és tu mesmo ou devemos aguardar outro? O que Jesus faz? Jesus naquela mesma hora cura, liberta, né? Não como um espetáculo, aí está o erro nosso, em grande parte. Não é espetacularização, é libertar as pessoas de todos os jugos. E ele fala, ele curou, batizou, etc. Ele falou, e bem-aventurado aquele que não, e aos pobres é anunciado o reino, e bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Vão agora e digam para João Batista o que vocês viram. Aquilo é um código, né? Aquilo é um código porque João Batista conhecia as Escrituras, era da tradição profética, e ele sabia que o ungido iria libertar. Então ele está mostrando, enquanto as pessoas esperavam que Jesus marchasse para Jerusalém
e desse um cacete no Pilatos e no Herodes e tal, no Herodes e nos grandes da vida, ele foi libertar o homem do verdadeiro jugo, porque libertando daquele jugo, nunca mais me dobrarei a outros jugos. Então, o reino de Jesus vem de uma maneira inesperada, né? Enquanto as pessoas esperavam que ele viesse com um cavalo branco, espada na mão, arrebentando e cortando cabeças, ele foi libertar os homens das suas doenças, das suas enfermidades, dos seus demônios, né? Das suas psicopatias, das suas perversões, né? Ele foi libertar, né? E assim se manifestou o reino de Deus, não como um espetáculo, né? Porque ele fala o seguinte: se eu expulso demônios, então é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é libertação. Mas não apenas essa libertação é espetacular, que os demônios saem e entram, saem e entram, saem e entram, e a própria igreja é babilônica. O reino de Deus é a libertação total do sistema, porque é o sistema que endemoniza, o sistema que leva as pessoas à demonização. E isso tem que ser quebrado, para que haja libertação, para que haja o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, e o Espírito de Deus liberta. E uma vez liberto, aí entra a igreja de novo, nunca mais reproduziremos o jugo. Nós não teremos jugo. E essa é outra foiçada. Nós não teremos jugo. Nós não reproduziremos os jugos do mundo. Nunca. E ao não reproduzi-lo, nós arrancaremos o jugo de todos os pescoços, para que os seres humanos nunca sirvam a Babilônia. Sirvam o Rei da Paz, o Rei de Jerusalém. Diga. Não, sim, desde o Velho Testamento, né? Assim, agora acompanhando Sim. essa trajetória histórica, a gente percebe como é que a igreja se comporta, né, diante do reino. Então, primeiro ela invoca, sem saber o que é, invoca o rei, e vem o reino, né? E assim, mesmo invocando, a forma como ele se manifesta é algo que gera dúvida, né? Será que é, não é? Então, assim, olha o nosso papel, né? A gente, enquanto igreja, a missão é de instigar. Como ele vai ser revelado, é muito particular. Mas, como o versículo aqui que você coloca da conclusão, buscar primeiro o reino e a sua justiça. Isso. E estas coisas, então a gente tem uma noção, o Sim. reino e a sua justiça. E a justiça é algo assim tão volúvel no sentido de, né, a gente sempre entender como alguém foi inocentado ou condenado exige, né? É justiça mesmo, né? Exige todo um processo. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vão ser acrescentadas, né? Então acho que assim fica esse aprendizado. Eu saí daqui hoje, nessa manhã, né, entendendo a igreja como um papel muito instigador, né? A gente deve instigar essa busca pelo reino. Sim. Gente, nós podemos dizer que as mais profundas aspirações humanas têm resposta. É estupendo, porque nós vivemos um tempo de não utopias. Nós estamos vivendo um tempo de recesso, né? Pensando em ondas do mar, né? Um tempo de refluxo total. Quem espera alguma coisa? Quem, em sã consciência, espera um mundo melhor nesse início de século XXI? O reino de Deus é explosivo, porque nós podemos dizer para as pessoas: a justiça que você quer, a misericórdia, a compaixão, e aqui eu estou citando as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados vocês, compassivos, misericordiosos, pacificadores, porque o reino de Deus é vosso, né? Então, anunciar e chamar os pequenos da terra, dizendo aquilo pelo que você chora, sofre e dói. Não se deixe corromper por Babilônia, porque o reino virá. Essa é uma esperança, como Pedro vai dizer, imurchável.
Ele fala imacessível, né? Uma esperança que é imperecível. Porque o rei já está... A pedra fundamental do reino já foi colocada. Né? E uma coisa, já vou te dar a palavra, uma coisa importantíssima que você lembrou ali. Primeiro, buscar o reino. Tem que parafusar. Não, tudo bem. Beleza. Buscar o reino, já pega. Buscar ao vivo, né? buscar o reino é uma tarefa nossa. A gente poderia perguntar, buscar por quê? Não, já veio? Nós buscamos a sua consumação. Nós o anunciamos, nós o buscamos. Né? E até muito recentemente, compartilhei com a Irene, até muito recentemente, eu estava afetado por essa tradição nossa, que diz o seguinte, e é assim que nós entendemos esse versículo: eu quero muitas coisas, né? O meu desejo por coisas é insaciável. Eu comprei 3 livros no mês passado e já estou com uma lista de... Entendeu? Então assim, cada um com suas prioridades. Mas assim, não cessa nunca, né? E aí parece assim, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço as coisas de crente e Deus vai me dar tudo. Né? Esse texto está dizendo, busquem a justiça do reino. E a justiça do reino não é apenas a justiça formal, não é as sentenças que os juízes togados dão. São relações justas. Busquem isso. E isso atenderá às suas necessidades. Isto, a justiça do reino, é que satisfará as suas necessidades. Até o mês passado, eu achava que era uma troca. O pessoal falava assim, você quer um carro novo? Então, tarefas lá, vai cantar no coral, vai fazer isso, você buscar o reino. Né? Em troca eu te dou, cara. Eu mando a pessoa ir na tua casa, ligar para você, te oferecer um carro, ainda vou contar testemunho na igreja ainda, quarta-feira. Né? E a gente foi comprar um carro que custava tantos mil, consegui, e comprei meu carro zero, né? E os irmãos lá dando de ônibus. Né? Mas assim, ele está dizendo o seguinte: se vocês vivenciarem as relações justas do reino, não haverá necessidade entre vocês. Então, caiu uma Babel na minha cabeça. Diga aí. Os embaixadores, eles tinham esses embaixadores, sim, esses discípulos, essa igreja pujante, eles tinham uma mensagem extremamente impactante. Sim. Mas em algum momento eles se perdem. Hipoteticamente, isso é uma reflexão. Sim. Eles se perdem porque eles não conheciam efetivamente, errais porque não conheceis, ou eles erram porque eles repetem a pergunta de Tiago e João: posso sentar na tua direita, na tua esquerda? O que acontece com esses embaixadores nessa caminhada de posse de uma mensagem tão bombástica? Isso, boa a tua questão, porque nos inclui. Né? Isso é uma ótima pergunta, uma ótima pergunta para a gente pensar na igreja na história, né? A igreja na história. Né? Por um lado, a gente poderia pensar o seguinte... O testemunho ele começa pequeno. Sim. Mas lá pelas tantas ele está longe do... Exato. Esse afastamento, ele é, digamos, paralelo a toda a história, né? Porque nós temos nas Escrituras a história, digamos, do Evangelho que deu certo, né? Mas no tempo de Paulo, no tempo de João, no tempo de Tiago, houve os desvios, né? Houve desvios, houve erros, né? Paulo está em constante luta, né? Com falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, né? E o próprio Paulo fala que viriam lobos, né? Que ele percebe isso, né? Agora, de um modo geral, o Evangelho vai muito bem, falando assim em termos bem gerais, né? Ele vai muito bem até casar-se com o império. Né? O casamento com o império, eu posso pensar, né? Eu preciso estudar melhor isso, mas eu tenho muita tentação de pensar na parábola do joio e do trigo.
né? Parece que um componente entrou, né? E não será arrancado de nós, né? Porque a partir daí você tem uma igreja poderosa. E o poder, você mesmo falou, né? Você tocou num ponto muito bom que eu quero tratar aqui. Os primeiros lugares, né? Os primeiros lugares. Então assim, o poder, ele tem sua própria lógica. Uma vez que você coloca a igreja na estrutura de poder e ela aceita isso, começou a corrupção. É inevitável. A reflexão é só, não foi por não conhecer. Não foi. A mensagem ela era clara. Era clara. Mas ela se manteve, olha só, eu estou estudando muito esses dias sobre não violência. A paz em Jesus Cristo, a não violência. E ele diz que durante os primeiros séculos, os cristãos se recusaram a ir à guerra. A sincretização, o sincretismo entre a teologia de César, eu falei do Evangelho de Deus e Filho de Deus, o Império tinha uma teologia. Essa sincretização da teologia dos cristãos martirizados, dos cristãos perseguidos, com a teologia do Império, foi feita a partir da igreja oficial. Agostinho, com todos os seus acertos e bênçãos e belezas, né, foi vítima do seu tempo. Agora, aqui nós temos uma questão muito importante, né, porque nós estamos perguntando se a igreja é o reino. Quando aqueles irmãos iguais a nós, viram o convite de César para que o bispo, o pastor da igreja de Roma, viesse para o império e colocasse tudo junto, eles pensaram, é o reino de Deus. Você também pensaria isso. É o reino de Deus. Então os teólogos daquele momento fizeram esse trabalho teológico de acomodar a igreja ao reino. Eles foram capturados por esse engano. Chegou o reino de Deus. E a igreja oficial, durante muitos séculos, se manteve nesse erro, achando que ela era o reino de Deus. Então, quando a gente pensa numa teologia, numa equação teológica, reino de Deus igual igreja, esse erro percorreu a história da igreja por séculos, né? Os papas medievais são o mais puro exemplo disso. Quando eles foram imperadores e eles coroavam os imperadores do mundo, né? Eles estavam dizendo isso. Lutero deu um grande passo ao dizer, não, vamos nos divorciar amigavelmente, né? O príncipe cuida do Estado, nós cuidamos da igreja. E aí cometeu outro erro que só podemos ver depois de muitas águas roladas. O reino de Deus é espiritual. O reino dos homens é dos príncipes. Ele separou, né, a teoria das duas espadas, né? Foi um grande passo em relação à igreja medieval, mas no longo prazo se tornou uma armadilha para a igreja, porque nós perdemos o sal do reino de Deus e passamos a esperar esse reino que está para lá da nossa morte, para lá do futuro. Esse reino um dia vai estrondar aqui e cair no nosso meio, né? Tá, caiu. Oh, chegou o reino e tal. Aí, né, a gente vai ver nosso papel nele, né? Nós somos justificados pela fé, não depende do que a gente faz, etc, etc. Então, assim, o reino virá. Enquanto isso, nós vamos vivendo aqui a nossa vida babilônica. Sem problema, né? São duas esferas, né? Domingo eu vou no reino espiritual, depois na segunda-feira eu vou para o reino carnal, e nós vivemos assim, e perdemos a mensagem do reino. Mais recentemente, depois de muito apanhar, e de muitos escândalos, de muitos pecados, tem surgido essa reflexão, que é a que eu estou propondo para vocês, que é a igreja como, você usou a palavra embaixada, né? É uma palavra ótima, né? Ou a gente poderia usar a palavra agência
e a palavra agência significa agir, né? Ela age como mandatária do reino. Ela age como uma mandatária do reino, ou seja, os comandos do reino foram dados a ela. É nesse sentido que Jesus fala para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Você tem a tarefa de trazer pessoas para dentro desse novo modelo, desse governo, né? Então, se a gente afastar esse erro medieval, católico medieval, e afastar esse erro protestante, nós temos que encarar de novo a questão, né? Qual nossa relação com o reino? E aí eu repito de onde eu comecei. Jesus falou muito sobre o reino e quase nada sobre a igreja. Os apóstolos falaram muito sobre a igreja e pouco sobre o reino. Como é que nós podemos resolver isso? Né? Como é que nós podemos atualizar, né? Porque você está falando da igreja na história, os cristãos de daqui a alguns anos vão nos criticar também, né? Então, enquanto nós estamos na história, né, como nós podemos avançar nessa compreensão que foi perdida em tantos momentos da história, né? Como eu posso me comportar como alguém que representa, que antecipa, né, relações novas, ações novas, pensamentos novos, posturas novas, justiça nova. Os cristãos são capazes de pensamentos perversos, maus, cruéis. Isso tem que parar. Isso tem que parar, né? Nós temos que ter pensamentos justos, pensamentos humanizadores, que ajudam os seres humanos a cumprirem aquele mandato lá da criação, a serem imagem de Deus. Como eles vão ser imagem de Deus com o pé no pescoço, debaixo dos Césares do mundo? Nós temos que libertá-los. E essa libertação tem que se materializar. Nós não podemos empurrar o outro erro que a igreja cometeu e por isso também fez horrores na história, né? Conformem-se com a escravidão, conformem-se com a opressão, conformem-se, deem graças a Deus por isso. No céu vocês vão ser príncipes, vão sentar na mesa de Abraão, vão receber até coroa de ouro, né? Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que antecipar libertação. Ou então ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela é uma prostituta, né? No sentido teológico. Não estou ofendendo ninguém, né? No sentido teológico, né? Em que a Bíblia trata como adúltero, né? Adúltero. Se ela não lembra da convocação, ela foi convocada para um objetivo. O objetivo é o reino, não é ela. Ela só tem razão de ser em função do reino. Em função do reino. E antes que alguém pense no cavalo branco de Napoleão e tal, é o rei certo. Não é o rei que você está pensando. Sinto muito informar. Não é assim, agora se deem bem. Não. Não. É aquele lugar em que todos serão iguais. Iguais. Amados igualmente. Ou nós antecipamos isso, ou nós precisamos entrar no reino, né? Precisamos reconectar nosso andar, nossa ação, nossa agência com o reino. Tem muitas pessoas que não estão na igreja e estão no reino. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o reino. Esse é um problema para a próxima aula. Deixa eu pegar aqui, depois eu pergunto. Você começa a falar tudo isso, a mente da gente, na sua mente começa a fervilhar, porque a gente começa a questionar tudo. Então, você falou da ligação, eu comecei a pensar no façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que você explicou esse sentido novo de fazer isso, de criar isso. E daí eu lembro do Pai Nosso, quando diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu lembro do versículo que ela citou. Outra missão da igreja, venha o teu reino. E aí, essa espiritualização que você falou, que foi, né, o efeito colateral, não sei lá, a gente pode chamar assim, da reforma. Então, faz a gente não pensar nesse lado de justiça
essa questão social. E se você é um cristão que você pensa, você já é chamado de marxista e comunista. Progressista. Isso. Então, assim... Vários istas, né? Faz você fechar os olhos para as injustiças, né? Durante a história, na história toda, uma tendência de escolher o lado errado, de ser opressora, de concordar com opressão, né? De escravidão, Então, assim, você faz a gente questionar essas coisas, de horrores em que os cristãos assinaram embaixo, pela violência, Então, por uma teologia equivocada. A teologia pode servir ao opressor, a Babel. Tudo em nome de Deus. Exatamente. Então, isso é muito triste. Eu acho que a gente tem muito para restituir, muito para, sabe, para se humilhar e para falar, nos perdoe. Nossa, volta. nós fomos, sabe? Arrepende-te e volta. Volta à Então, prática do primeiro amor, né? Aquilo que o Edson nos lembrou. Mas aqui tem um outro ponto muito importante como missão da igreja. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Esse rei é um pai. É nosso. De todos. Venha o teu reino. Ora, por que eu preciso pedir algo que já está aqui? Porque eu tenho um compromisso com a consumação dele. Eu não vou me conformar até que ele se estabeleça. Essa é a missão da igreja. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Qual vontade? Qual vontade será que Deus tem? Ora, nós somos portadores dela. Nós somos anunciadores dela, né? O nosso pão de cada dia nos dá hoje, né? Perdoa-nos. Então aí tem um roteiro, né? Tem um mandato aí da igreja, né? Então a Ana, né? A Ana falou sobre buscar em primeiro lugar o reino. Olha o que a igreja tem que buscar: o reino, a justiça do reino. Nós temos que combater a opressão primeiro em nosso meio, a nossa própria, nosso velho ser que é adaptado à cidadania de Babel, né? Nós temos que combater isso em nós, no nosso meio, e ajudar outros, né? A viverem de modo digno, de modo humano, porque esse rei é o filho do homem. É o filho do homem, não é o César que queria ser divino, é engraçado isso, né? O César queria ser divino. O Deus se fez homem, se humanizou. Então o reino de Deus tem que se materializar em humanização, né? E aí é inevitável lembrar do teu trabalho, né? Você fazer as pessoas voltarem a ser humanas, né? Você está vivendo abaixo do que Deus colocou. E isso serve para os opressores também. O opressor também é uma vítima de Babel, né? Tem que falar, eu estou vendo esses dias cartas de pessoas que foram torturadas, né? E escreveram para os seus torturadores e dizendo: você também é vítima disso, né? E eu quero que você também seja liberto, né? Eu quero que você também seja liberto, né? Esse amor ao inimigo, aos inimigos, né? Essa adesão radical a Jesus, né? Assim, veja, irmãos, com todas as nossas falhas, quando alguém se aproxima de nós e vê um vestígio de justiça, de amor, de perdão, ele já se encanta. É ou não é? Todas nossas experiências de falar: puxa vida, meu Deus, nunca fui tão acolhido, nunca fui tão amado. Aquele abraço que você me deu, né? Lembro a primeira vez que nós vimos nosso irmão ali, né? Puxa, não conhece e tal, mas aquele meu irmão, né? Abraça, né? Cara, isso não existe. Então, irmão, se a igreja, quando é fraca, ela já sinaliza um salzinho, né? Um salzinho, assim, uma luzinha. Se ela se comprometer com Jesus, ela traz o reino. Ela traz o reino. Fernandes também ia falar, né? Diga, Fernandes. Depois eu quero ouvir o Jovinho. Se quer falar da tua palavra, não sei, né? Ao que você se referendou, que o reino não chegou. O reino vai ser ainda. Sim. Tá.
É uma pergunta, na verdade. Certo, né? Tá, quando Jesus começou o ministério dele, ele falou que o reino de Deus Chegou, né? Chegar. não, está para chegar. Sim. Depois da ressurreição, o reino de Deus chegou. Sim. Chegou, sabe? Eu acho interessante, né, que você falou que quando Deus nos criou, Ele nos criou para reinar o Jardim do Éden, reinar toda, sabe? Daí nós entregamos esse, quando o homem se passa de Deus, ele entrega esse reinado a Satanás. O reinado agora é dele, certo? E daí Jesus vem novamente agora aqui para nos dar esse reino para nós, certo? Agora, nós em Cristo, nós sendo crucificados com Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, nós estamos agora com Cristo lá. E se eu estou com Cristo lá, não estou nem do lado direito nem do esquerdo, eu estou nele. Nele, amém. Ele está em mim. Amém. E quando o Espírito de Deus começa agora a me convencer do meu pecado, da minha justiça e do juízo que já está condenado, nós não tem como não agora vivenciar esse reino. Isso, exato. E vivenciando esse reino, já entrou nele, né? Já entrei nele. Já entrou nele. Entendeu? Por isso é presente, né? Tem uma expressão que eu coloquei aqui, acho que com isso, meu Deus, eu tenho que terminar. Eu vou retomar essa expressão. Tem uma expressão que é perfeita, ela foi formulada por um teólogo do século passado, chamado Oscar Kuhlmann, se não me engano, luterano, alemão, eu acho, que ele criou uma expressão, parece antitética, parece assim paradoxal, mas ela foi adotada imediatamente por todos os estudiosos, que é já, porém ainda não. Essa expressão ela caiu como uma luva para expressar o que nós entendemos agora sobre o reino de Deus. Já está, porque onde o rei está, o reino está. Aonde ele é obedecido, o reino está. Porém, aguardamos a sua consumação. Né? Queremos mais pessoas libertas, queremos mais pessoas humanizadas, né? Pessoas reconstituídas. Meu Deus, estourei o tempo. Vamos terminar. Vou chamar o Giovanni. Giovanni, alguma palavrinha para nós? Desculpe. Eu só ia Isso, eu queria te ouvir. As primeiras aulas você trabalhou a questão da comunicação. Isso. Aí agora há pouco você trabalhou a questão que algumas pessoas estão na igreja e não estão no reino. Isso. Outras estão no reino e não estão na igreja. Há duas convocações? Não. O comprometimento dessas pessoas com o reino pressupõe que elas estão na igreja, embora não estejam formalmente em nossas instituições. Porque os sinais do reino são vistos nelas. Os sinais do reino, os frutos do reino são vistos nelas. Mas eu quero trabalhar isso com mais vagar na relação Cristo-Igreja. Né? A gente precisa reconceituar aí algumas coisas. Né? Ora para nós, irmãos. Pai, que manhã abençoado. Muito obrigado. Tempo precioso. E nossa oração nessa manhã é que a Cristo nos ensinou. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bons recipientes desse vinho novo que o Senhor quer derramar sobre nós, para que nós sejamos de fato sinais do teu reino, que é teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Obrigado. Desculpem ter estourado a hora.